Por que algumas pessoas se sentem culpadas por estar aproveitando o momento de lazer e descanso? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís, estamos aqui mais uma vez trazendo uma reflexão da Palavra de Deus e um testemunho pessoal. Hoje nós vamos falar sobre o descanso, o lazer e a culpa. Por que às vezes nós nos sentimos culpados por estar descansando, por estar tendo um momento de lazer? Vamos ler a Palavra de Deus em Eclesiastes 3, no versículo 2 e 13, que diz o seguinte: Já tenho conhecido que não há nada melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba e goze do bem e de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Muitas vezes a gente se sente culpado por estar ali no momento de lazer, descansando, viajando, enquanto algumas pessoas ao nosso redor, familiares, amigos, ou até mesmo outras pessoas que a gente não conhece, não tem a mesma oportunidade que a gente. E às vezes a gente se sente culpado e pensa assim, poxa, por que outras pessoas não vivem? Quantas vezes, não só em viagem, mas quantas vezes a gente dentro de casa cheio de coisas para fazer, mas a gente está cansado, coloca um filme para assistir um pouco, relaxar a mente, ou até mesmo dormir um pouco, e a gente se sente culpado, porque tem muitos afazeres. Quantas vezes eu me sentir assim, culpada, porque tem muita coisa para fazer, mas eu tô ali naquele momento de descanso e de lazer. E a gente precisa entender que a gente é digno também de um descanso. Nós também somos dignos de ter um momento de lazer, porque Deus, na criação do mundo, ele trabalhou por 6 dias. No 7º ele descansou, ele teve um momento ali de descanso. Por que nós não podemos ter? Por que a gente trabalha o ano inteiro? A gente trabalha, não é fácil, nada vem fácil, é fruto do nosso trabalho, do nosso estudo, do nosso esforço. E às vezes a gente se sente culpado por viver alguns momentos, porque as pessoas ao nosso redor falam, porque vive viajando, porque vive passeando, porque isso, porque aquilo, e você acaba se sentindo culpado. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Quantas vezes eu me senti assim? Então, a gente às vezes sente aquele peso, aquela culpa por estar vivendo coisas que as pessoas ao nosso redor, nossos amigos, nossos familiares não estão vivendo. Recentemente eu fiz uma viagem com meu marido de férias. Já tinha um tempo que ele não tirava férias. Então a gente resolveu aproveitar, viajar, fizemos uma viagem, depois passamos em uma cidade próxima e talvez vamos fazer até uma 3ª viagem. E aí algumas pessoas falam, nossa, viajando, passeando, não tem condição e tal, enfim. E hoje tudo é questão de se programar. E às vezes por causa das vozes das pessoas a gente se sente culpado. Às vezes a gente se sente preso porque as pessoas querem pôr, talvez não viveu mesmo, porque talvez por uma programação que não se programou, por uma mentalidade, ou porque realmente não teve como. E às vezes essas pessoas transferem a culpa pra gente. Porque eu não posso viajar, não posso passear, não posso ter um momento de lazer. Você também não pode. Quantas vezes as pessoas colocam em nós essa culpa? E às vezes a gente se sente culpado de estar naquele lugar, fazendo aquelas coisas. Quantas pessoas a gente quer levar e não tem condição? Quantos familiares, amigos a gente queria que estivesse vivendo o mesmo? E tudo é uma questão de programação. E eu tava ali naquele momento pensando algumas coisas, refletindo naquele lugar. E eu pensei, não pode, nós não podemos sentir esse peso, essa culpa, sabe? Que as pessoas querem colocar, porque a gente trabalha, a gente merece viver aquele momento, lógico que tudo com responsabilidade, tudo é um equilíbrio, pra gente cuidar de pessoas, pra gente amar as pessoas, pra gente estar bem, pra cuidar de vidas. A gente precisa estar bem conosco, a gente precisa ter aquele momento de lazer, aquele momento, e a gente às vezes se sente culpado. Eu achei interessante que eu tava compartilhando algumas coisas ali da viagem, né, no Instagram, algumas fotos, alguns momentos, e uma pessoa me procurou, né, e várias pessoas, na verdade, responderam os stories e tal, ai, que lugar legal, onde que é e tudo, algumas pessoas começaram a falar ali. E eu achei interessante que uma pessoa falou que antes ela se sentia um pouco culpada por viajar, por passear, porque as pessoas ao redor às vezes tinham familiar, alguém precisando, e ela tava ali viajando, passeando e tudo. Depois ela parou pra pensar, poxa, mas a gente trabalha, né, se esforça o ano inteiro, a gente não pode viver isso, né, porque a gente vai se sentir culpado. Será que esse pensamento tá certo, né? E aí eu contei pra ela, né, sobre a minha história, que eu também não era uma pessoa muito de viajar.
sempre muito caseira, dentro de casa, passei a adolescência assim, dentro do quarto, sempre muito caseira. Então depois que eu casei, né, no namoro ali passei um pouco tudo, mas viajar mesmo, foi depois de casada. E aí, por um momento eu quis me sentir aquela culpa, porque antes eu não fazia isso, agora eu faço, né? Eu casei com uma pessoa que gosta muito de sair, já viajou muito, gosta de passear, não gosta de ficar em casa. E eu acabei aprendendo isso também, porque aquilo foi bom. E aí eu comecei a parar de sentir aquela culpa de, nossa, passear, viajar, eu prefiro ficar em casa, que hoje eu não sou tão caseira como antes. Lógico que eu gosto de ficar na minha casa, assistir um filme, descansar. Mas eu acabei aprendendo. E às vezes a gente coloca muito peso nas nossas decisões. Às vezes somos nós, às vezes as pessoas ao nosso redor. Tipo assim, nossa, por que você tá vivendo isso? Antes você não vivia. E às vezes a gente deixa de viver momentos, de curtir, de descansar por causa das vozes, por causa daquilo que as pessoas falam. E a gente precisa desfrutar, porque às vezes o que Deus quer dar é aquele momento de lazer, é colecionar momentos, colecionar memórias. A gente não pode se sentir culpado, porque a gente prega, a gente faz a vontade de Deus, a gente faz a obra, a gente que é cristão, vai pra igreja, mas a gente também precisa daquele momento, a gente precisa renovar a nossa mente. Né, que algumas pessoas pensam que não, que os cristãos não têm que ter lazer, passear, que curtir. Tem sim, tudo com moderação, né? Tudo com muita consciência. Então a gente também pode viver o melhor dessa terra. A gente também, como cristão, pode comer do melhor dessa terra, pode passear, pode sair. E eu achei engraçado que eu fiz um vídeo. Eu achei um vídeo no Instagram que eu me encantei. Era uma moça que ela fez um vídeo falando assim, tinha um áudio, né, falando: ah, porque Jesus falou, ide por todo mundo, ide por todo mundo. E aí a pessoa estava lá em vários locais, né, compartilhando ali vídeos da viagem dela. E aí no final o áudio fala, vá viajar. E eu achei tão engraçado, né, aquela palavra ali, aquela palavra em forma de vídeo. Eu achei muito engraçado, eu acabei compartilhando também, né. Uma pessoa até comentou, ei, Diaconisa, como assim? E a parte do pregar, né? Ela falou brincando ali, né? Eu também caí na brincadeira, né? Lógico que foi uma brincadeira, né? Não é o id do Senhor, não é sobre viajar. Lógico que a pessoa vai viajar, alguns vão viajar sim, fazer missões fora, mas ali foi um momento de descontração que eu fiz um vídeo que eu achei muito legal e acabei compartilhando. E aí naquele momento eu terminei o vídeo, eu falei assim, quantas vezes a gente se sentiu culpado? Quantas vezes também eu pedi para Deus pra estar vivendo isso? Quantas orações Deus, ele responde? Quantas vezes no meu quarto, anos atrás, eu pedia, que eu falava que eu queria estar do lado de uma pessoa que viaja, que saia, que me leve para conhecer alguns locais, porque eu sempre passei, sabe, muito presa dentro de casa, no quarto, caseira, não gostava muito de sair, ou por N motivos, enfim. E às vezes a gente se sente culpado quando a gente ora, pede para Deus, faz a nossa parte também, trabalha, estuda, enfim. E às vezes a gente se sente culpado. Então, assim, às vezes a gente pede para Deus, mas quando vem um momento a gente se sente culpado. E quantas pessoas se sentem assim? Às vezes não é nem sobre viagem, às vezes não se permite descansar, não se permite de vez em quando, sabe, financeiramente se programar para ir pelo menos no clube. Nem todo mundo gosta de clube, sei lá, uma cachoeira, um clube, algum lugar, um cinema, alguma coisa. Se permite, às vezes a gente precisa se permitir viver alguns momentos pra gente voltar revigorado, pra mente voltar fresca. E às vezes a gente não quer, a gente só quer focar naquilo, às vezes a gente se sente culpado porque foi criado assim. A mãe, o pai, a família falando que não pode, que é isso, que é aquilo, que isso é errado, que não tem como, que tem que ajudar as pessoas. Como assim tá viajando, tá passeando enquanto as outras pessoas estão precisando? Então, quantas vezes a gente se sente culpado, a gente não vive momentos pensando o que os outros vão dizer. Então, a gente não pode se culpar por isso, por viver momentos bons. Até pra gente receber um presente, a gente tem que ter preparo. Às vezes a gente precisa de um preparo emocional. Eu falo isso porque já aconteceu comigo, de eu receber um presente, uma viagem, algo do tipo, e eu falar assim, não, eu não mereço isso. Vem aquela crença de que eu não mereço isso. Não, isso aqui é bom demais pra mim, eu nunca tive isso, eu nunca vou ter. Então, às vezes a gente precisa abrir nossa mente pra viver coisas que o próprio Deus quer nos proporcionar. E lá em Filipenses 4, no versículo 12, diz assim: você está abatido,
sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer a necessidade. E na nossa vida é assim, às vezes a gente vai estar vivendo momentos bons e às vezes a gente vai estar vivendo momentos ruins. E quando a gente estiver vivendo momentos bons, a gente não pode se culpar, se sentir culpado. Porque da mesma forma que no momento ruim a gente vai sentir a dor, é terrível, nos momentos bons a gente também precisa se permitir sentir aquele momento, aquele lugar, aquele espaço e não olhar para trás e pensar, poxa, e as outras pessoas? Deus tem um propósito para cada um. Cada um tem um propósito em Deus. Tem pessoas que não viajam, que não saem, que não passeiam, que não tem momento de lazer porque não se programa. Ou porque a mente dela foi programada que a vida é só trabalho, trabalho. E Deus quer proporcionar pra gente bons momentos, quer proporcionar também pra gente lugares diferentes, ambientes diferentes. Então é sobre isso, a gente não se sentir culpa por um lazer, por um passeio, se permitir às vezes fazer algo que a gente gosta, porque isso faz bem pra nossa mente também. Isso faz bem pro nosso emocional, isso nos traz leveza, então a gente permitir viver momentos. Então eu convido você que está aqui ouvindo assistindo esse vídeo, talvez você se sente culpado, quer fazer algo na sua vida, quer, sei lá, fazer uma viagem, um passeio, quer ter mais um momento de lazer, mas se sente culpado. Às vezes fala que não vai dar conta, não vai conseguir. Eu fui incentivada a viver alguns momentos que eu acho que foi roubado de mim. Não porque as pessoas roubaram, mas porque eu achava, às vezes, que eu não merecia algumas coisas. E às vezes as pessoas olham para as nossas vidas hoje, né? E pensa assim, nossa, é muita grana, é isso, é aquilo, quer, né, às vezes criticar, as pessoas ao redor querem criticar as nossas vidas. Então, a gente fazendo ou não, as pessoas sempre vão nos criticar. Então, a gente precisa de pessoas ao nosso lado que nos incentivem a viver coisas em Deus. Porque não é só aquele momento ali, naquela hora. A gente precisa também viver coisas, conhecer pessoas, conhecer lugares. E Deus, Ele quer também proporcionar. Ele quer mostrar pra gente que é possível ser cristão, ir pra igreja, pregar, orar, estudar, trabalhar, mas também ter momentos de lazer, porque nós também somos merecedores daquilo. Tudo é questão de prioridade, de planejamento. E lá atrás eu orei pedindo pra Deus, para que eu tivesse momentos que eu saísse, que eu passeasse. E hoje, né, eu sou uma pessoa, glória a Deus por isso, que gosta muito de passear, de sair e colecionar momentos, porque tudo isso um dia vai passar, tudo isso um dia vai acabar. E a gente precisa sim orar, buscar a Deus, mas é necessário também que a gente um dia, sempre que puder, dê uma pausa, um descanso e desfrute de momentos bons. Então eu quero agradecer por você ter ficado até o final desse vídeo. Espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado com você. Espero que você tenha refletido em algo. Não se sinta culpado quando for um momento de lazer. Não se sinta culpado por às vezes descansar. Porque se Deus, Ele teve o descanso dele, por que nós também não podemos ter? Por que a gente se cobra tanto? Não é mesmo? Então, obrigado por ter assistido esse vídeo. Que Deus te abençoe e até mais.